Fala pessoal, como vocês estão? Espero que estejam bem, né? Começando um 2026 aí, trazer para vocês o pós-jogo do Internacional 2, Novo Hamburgo 1, pela primeira rodada do Gauchão 2026. Bom, é um jogo que eu já não tinha muita expectativa, né? O Inter botou a gurizada a jogar mesmo, né? Uns dois ou três jogadores mais experientes, tipo o Ronaldo e o Antony, né? Teve ali o Bruno Gomes, que tem um pouco mais de quilometragem que a gurizada, apesar de ser um guri também, né? Mas começaram o jogo, foi um primeiro tempo muito ruim do Inter, muito ruim. Levaram um gol com 8 minutos, um golaço de bicicleta, diga-se de passagem, que não tinha como o goleiro defender. Mas você leva o gol com 8 minutos jogando em casa e passa o primeiro tempo inteiro e você não dá um chute no gol, eu fico meio preocupado. Não interessa se é a gurizada que tá jogando. Tem que dar uma pressionada nos caras. Mas não aconteceu. Aí foi pro segundo tempo, 1 a 0 pro Novo Hamburgo. O time que nem o Novo Hamburgo, ele vai fazer isso sempre. Ele vai fazer um gol e ele vai tentar segurar. É difícil ele ir pra cima, né? E o segundo tempo começou como terminou o primeiro. Bem ruinzinho, até uma bola totalmente despretensiosa, cruzamento para a área. A bola bate no goleiro e no zagueiro e entra. E o Inter consegue um gol na sorte. Um gol que acabou mudando o rumo da situação, né? O Inter não estava fazendo nada para merecer o gol, acabou fazendo, né? E aí o time deu uma acordada e foi pro ataque, né? De todos esses garotos aí, difícil falar muita coisa em um jogo só, mas para mim, o Diego Kozer, que foi o cara que fez o gol da virada, num belo gol, né? Não sei se ele tentou cruzar ou tentou chutar, mas a bola foi no ângulo, 2-1 virou o jogo. Eu pego o Diego Kozer, que fez o gol, e o Benjamin, meio campo ali, segurizado, eu pego esses dois aí e já aplaudo eles, já se destacaram, né? Um jogo só é difícil falar, né? Mas esses dois aí tem que ficar olhando para eles. Eles já me pareceram diferenciados, né? Enfim, conseguiram virar o jogo, ganharam 2-1, apesar de não ter feito muita coisa para isso, mas ganharam o jogo. E assim, eu fico um pouco preocupado em relação ao planejamento do Internacional para essa temporada, porque o Inter não tem condições de contratar ninguém. Toda a contratação o Inter perde. Ah, vai pro Cruzeiro ou vai pro Inter? O cara vai pro Cruzeiro. Vai pro Inter ou vai pro Atlético Paranaense? O cara vai pro Atlético Paranaense. Entendeu? Sobra pouca coisa pro Inter. Tá vindo um cara do Vasco, um cara é o Paulinho, né? Que passou um ano inteiro machucado, né? Fez poucos jogos no ano passado. E tá aí. E acaba sobrando pouca coisa pro Inter. E o Inter tá vendendo. O Vitão foi embora pro Flamengo. O Ricardo Matias, o guri, foi embora pra Arábia lá. E fico um pouco preocupado de que os reforços não vêm e não tem muito o que vir mesmo. Vamos ter que ficar com o que tem, né? E aí, como vai ter que ficar com o que tem, eu já botaria jogada de início para ganhar ritmo, né? O Brasileirão já começa agora no final do mês, entendeu? Eu não sei qual é que vai ser o planejamento, se eles vão botar os reservas no gauchão e focar no brasileiro, né? Precisamos urgentemente fazer os 45 pontos logo para não passar de novo por esse sufoco que foi o fim do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Só que agora no meio do caminho, antes do jogo do Brasileirão, tem contra o Atlético, tem contra o Grêmio, o Grenal do Gauchão, né? Que é em casa, é um jogo muito importante. As duas torcidas querem ganhar a Grenal e aí os jogadores do Inter não vão ter ritmo e os do Grêmio já vão ter um pouco mais. O Grêmio jogou contra a Avenida, fez 4-0, um time meio misto assim, mas tinha bastante titular. O Arthur, por exemplo, jogou e fez um gol, né? Enfim, e tudo bem, primeiro jogo o Inter botou os guri, mas eu já botaria o titular jogar a próxima partida contra o Monson. Mesmo que seja grama sintética, tá? Então bota pelo menos o time misto, para dar um pouco de quilometragem para os titulares do Inter, que terminaram o Campeonato Brasileiro tão mal, né? Apesar de ter se escapado do rebaixamento, foi muito ruim o campeonato. E aí eu não entendi por que essa de poupar todo mundo. Algum outro jogador deveriam ter jogado, né? E acabaram não jogando. E o Paulo Pesolano, treinador do Internacional, não estreou ainda, não sei porquê também. Vai estrear daqui a algumas rodadas ainda, não vai ser nem na próxima. Enfim, vamos ver qual é que vai ser os capítulos dessa novela. É um pouco de preocupação que eu tenho, vão deixar o pisca-alerta ligado, tá? Provavelmente eles vão fazer isso, vão botar os reservas no gauchão, exceto ali na fase final e exceto nos granais.
e vão tentar focar no Campeonato Brasileiro. O meu entendimento é esse, porque o Inter não tem competição sul-americana para jogar, tem só o Brasileirão e a Copa do Brasil. Então, talvez eles estejam preparando o grupo de forma melhor, mais eficiente. Talvez por isso o treinador não estreou ainda, né? Para ver o que acontece no Campeonato Brasileiro. Para tentar fazer com dignidade esse campeonato. Ficar da parte de cima, entre os 10 pelo menos, né? Enfim, primeiro jogo, não tem muito o que falar, na verdade, né? A gurizada fez o que tinha que fazer, ganharam o jogo. Um primeiro tempo ruim, mas conseguiram ganhar o jogo. E vamos ver qual é que vai ser os capítulos finais disso daí. Tá bom? Era isso por hoje, gurizada. Valeu, falou!